Emancipe a Mente, um programa para pensar e debater sobre política, teoria, cultura e tudo mais de interesse da classe trabalhadora. Ao lado dos explorados, burguês, seja democrata ou fascista, aqui não tem voz e nem vez. Emancipe a Mente, roteiro, produção e edição, Emancipação Socialista. E a gente fica se perguntando o que os militares querem fazer na educação básica pública. Né? Por que esse projeto vem avançando tanto? E a gente, no nosso modo de entender, isso não é mais um projeto. Não é? Conforme eu disse no início da minha fala, a escola está em constante disputa, porque olha só, não é? O que é a escola? A escola é onde a gente forma pessoas ideologicamente, culturalmente e tecnicamente. Não é isso? Olha o tempo que a gente passa na escola. Olha o tempo de vida de alguém que começa a estudar ali com 3, 4 anos, lá na educação infantil, vai até o ensino médio, continua no superior e vai fazer mestrado, né, o doutorado. Olha o tempo de vida que a gente passa na escola. Né? É importante para a burguesia controlar fortemente essa formação, esse sujeito que está na escola pública. Nós temos uma educação dual nesse país. O que significa dizer isso, Fabiane? Significa que existe, de fato, e cada vez isso fica mais claro. Claro que a gente sempre vai fazer a pesquisa, porque Marx já disse, não é? Se aparência e essência fossem a mesma coisa, a gente não precisava pesquisar. Então, a gente pesquisa. Não é aquilo que está na aparência, nem é um dado, mas não é o dado que explica, de fato, o que está acontecendo. Nós temos um projeto, né? Se temos uma sociedade de classes, nós temos também uma educação de classe. A educação de classe é a educação da classe trabalhadora e a educação para a burguesia. Eu tenho diferenças na sociedade. É uma luta das professoras serem tratadas como professoras na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2. Uma luta. É a tia. Vai lá com a tia. Não é tia. Não é uma relação de amor nesse sentido. Não é uma parente. É uma profissional que vai tratar com muito respeito as crianças, que vai ensinar a elas, desde 3, 4 aninhos, como é que, né, pelo acolhimento, pelo cuidado, não é? Pela subjetividade, não é? Strack vai falar muito sobre isso também. Como é que vai pensando e formando essa criança naquele coletivo, o respeito pelo coletivo, o respeito pela diferença, tudo isso está posto naquele momento. E segue. Né? Então, quando a gente fala em disciplina, a gente tem que falar que disciplina eu quero construir na escola. Como é que eu vou fazer isso com os meus alunos? É uma disciplina em que eu vou exigindo do estudante um respeito, uma valorização de si mesmo junto com o coletivo. Ele é disciplinado porque ele respeita a si mesmo e ele respeita o seu coletivo. Ele tem convivência ali, ele tem aprendizado ali. Eu tenho relatos de professoras, não é, que elas estavam ensinando as crianças a falar muito obrigada. Meninos falando muito obrigado, 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 com licença. E esse menino recebeu ele foi apreendido na família dele, porque menino não fala mole assim. Menino não fala mole assim. Certo? Olha, então, o que acontece com a educação escolar, onde se ensina disciplina, mas se ensina a disciplina como algo construído socialmente. O respeito pelo outro e por mim mesmo, no tratamento, na cordialidade, no debate das ideias, em ficar calado para escutar o outro, mas ter o seu tempo de fala depois respeitado. Trabalhar em grupos, respeitar os grupos. Isso é fortemente cerceado e visto. Alguns elementos dessa educação fundada nesta disciplina
são questionados pela nossa sociedade. Mas por quê? Porque muitos aqui são tratados de forma tão truculenta e estão sob uma relação patriarcal tão forte, mas tão forte, que qualquer gentileza é vista de forma pejorativa. Olha o desrespeito aqui, não é? As determinações binárias, como que é ser homem, como que é ser mulher. Então, esse professor, ele é formado, ele tem essa orientação pedagógica, ele é conhecedor das teorias pedagógicas. Se ele assumir que ele vai dar uma aula mais tradicional, ele sabe por que ele está fazendo isso. Se ele assumir que ele vai dar uma aula numa outra perspectiva teórica, né, de problematizações, sem repetições, ele vai saber porque ele está fazendo isso também, ele vai saber se ele vai ter que mesclar isso, ele vai desenvolver as atividades, não é, que ele acha mais, que ele vai considerar para aquela turma. Eu pergunto, um policial tem essa formação? Esse é o trabalho dele? Até onde eu conheço, não. Não, ele não vai saber fazer isso, ele não sabe isso. Ele tem a orientação de coibir excessos, mas o que é o excesso? O que eu estou entendendo? Para a escola cívico-militar, o excesso é aquele comportamento que não está no padrão. Qualquer pergunta que não possa ser respondida não pode ser feita. Percebem a tragédia dessa orientação político-pedagógica? É nesse sentido que ela assume um caráter fascista, porque eu estou induzindo, estou formando pessoas a terem um perfil autoritário para com o outro, para com o debate. Eu não vou suportar o debate mais. Eu não tenho que debater. Está posto. A questão do civismo, o respeito à ordem, o respeito à hierarquia. Que hierarquia? A classe trabalhadora ela quer revolucionar a hierarquia. E a escola cívico-militar está ensinando a respeitar a hierarquia. Não é uma questão de desrespeito, mas respeito ao professor, não é disso que estamos falando. O respeito à hierarquia e a hierarquia social, isso vem para a classe trabalhadora, não é? Para os pais, dos estudantes, vem como se agora ele vai me respeitar em casa e vai respeitar o professor na escola, ele vai aprender. Não, ele não vai. Pode aprender, mas não é essa a grande questão, não é isso que se quer. O que se quer desse estudante é que ele tenha um comportamento padrão não questionador, nem de si mesmo, nem das suas relações sociais. É isso que se quer. Resgatar a Constituição de 88, resgatar a LDB, contrapor os artigos, as diretrizes com o projeto da Escola Cívico-Militar e ver que eles não conversam. Por isso, é um projeto ilegal. Porque ele reduz a formação, não é democrático. Não tem nada de democrático. Quando eu estou ensinando uma criança a bater continência, onde que está o democrático nisso? Se ela disser que não vai bater continência, não é só uma questão de dizer... é diferente dizer que não quero bater continência e não quero estudar. São coisas distintas aqui. Quando uma criança diz numa escola, né, não quero estudar, dependendo da escola, eu vou dar o exemplo de uma escola particular, né, ou das escolas particulares, há um complexo de pessoas que vai conversar com essa criança. Um complexo de pessoas. Eu não sei se Félix dá aula também em escolas particulares ou já deu aula em escolas particulares, não é? Como é que o aluno ali ele vai, né? Todo o trato, todo o tratamento. Como é que isso é tratado numa escola pública? Como é que os desejos dos estudantes são tratados numa escola pública? Não digo diretamente pelos professores, mas pela estrutura da escola pública. Como é que as ansiedades são trabalhadas? É essa discussão que nós temos que fazer para compreender, não é?
essa questão, de novo, né, da figura do policial e da figura do professor. Remeto de novo isso a um professor não é qualquer um que está ali, né, falando aleatoriamente. Eu tenho uma formação específica, teórica, né, técnica, dependendo da sua área, né. Um policial vai se colocar ali por ser policial. O notório saber vai se colocar ali por ter o notório saber. O que é o notório saber? Como é que eu... É uma sociedade que gosta tanto de quantificar, né? O pensamento liberal burguês diz, não, eu tenho que quantificar, porque aí eu tenho os dados, né? A informação correta. Onde é que está baseada, não é? Quais são os critérios do notório saber? O que se baseia isso? Olha, eu penso que o governo Lula deu um grande tiro no pé, não é? Quando ele resolveu assentar nesse jogo da direita e da ultradireita, de permitir brechas para que os estados, em nome de uma autonomia, pudessem levar adiante um projeto fascista, fascista que ele combateu, não é? E fascista, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, por que fez isso? Me parece que o governo Lula não está prestando a devida atenção à educação básica. Nós, educadores, pedimos a saída do senhor Camilo Santana. Nós, educadores, pedimos a anulação da reforma do ensino médio. Nós colocamos em pauta que o senhor ministro está muito mais voltado a atender às demandas das grandes empresas educacionais, que também são empresas de tecnologia, que são empresas de material didático, que são empresas de consultoria, que são empresas, portanto, não é? Do que atender à efetiva demanda das necessidades da educação básica, que são essas que nós acabamos de falar agora. Como resolver a questão da desistência dos alunos, como resolver a questão da sazonalidade dos professores, como resolver a questão da falta de sala de aula, como resolver a questão da falta de professor, como fazer com que os estudantes tenham, de fato, uma alimentação adequada, aula de educação física, conhecimentos técnicos através da sociologia, da filosofia. Como resolvemos essa questão? O governo Lula, ele, no meu modo de entender, não está preocupado com isso. Ele está adensando um projeto de educação básica privatista e que vai, no nosso modo de entender, aprofundar ainda mais as desigualdades, porque está ranqueando as escolas em nome das oportunidades. Gente, as escolas são fechadas, elas não dão números respeitados, elas são fechadas, essas crianças elas são transportadas para outros lugares. Há um desestímulo à educação. A reforma do ensino médio trouxe consigo uma descientificidade na educação, porque eu retiro disciplina teórica, eu retiro conhecimento científico. Não é isso? Pega uma escola, não vou nem falar da ciência da sociologia ou da geografia, vou falar da química. Pega uma escola particular, quantas aulas tem de química? Pega uma escola pública, quantas aulas tem de química? Vamos falar, então, como é que os alunos vão aprender? Tá certo? Então, e eu acho que isso é proposital, porque isso faz parte do jogo de forças desse governo. Faz parte do jogo de forças desse governo. Então, nós temos que falar sobre isso e nós temos que lutar contra esse processo. Né? Contra esse processo. É isso. Bem, já estamos aí 1h13, né?
Ainda bem, né? Mas Ainda também, bem, foi uma ainda conversa bem, boa. foi ótimo. O Félix aí que ficou mais na parte técnica hoje, né, Félix? Aí você quer Hoje eu participei encerrar menos aí? outras vezes. Quer encerrar aí? Eu, de minha parte... Você Não, eu falou. quero. Diga, Oi? diga. Ah, não. Dom perguntou se eu quero encerrar, mas pode falar. É porque eu me lembrei de uma fala aqui do Dalmo que eu tinha anotado, que é essa coisa, não é? Você mencionou o nosso colega e esse de um projeto, não é, de formação humana na escola. Veja bem, a escola cívico-militar e essas escolas, né? Até a escola também, que é o que eu mencionei, que é o projeto de Goiás também, o Goiás Tech, enfim. Eu penso que há dois grandes projetos, não é, educacionais para a classe trabalhadora, né? A gente falou dessa dualidade, mas para a classe trabalhadora, né? Então, quando a gente fala assim, qual é o projeto? O projeto é pensar a formação humana. Então, quando a gente está dizendo isso, a gente está dizendo em formar um sujeito social cidadão, né, para a cidadania. Mas também a gente tem que entender que cidadania que é essa, né? Uma cidadania de respeito ao ser humano, de respeito à diversidade dos seres humanos, de respeito ao meio ambiente, não é? De uma construção social que seja de fato sustentável. Não é essa cidadania. De um sujeito crítico, questionador da ordem, né? Questionador porque é uma perspectiva de emancipação. E nós temos também uma formação, que é a formação, que é um projeto burguês, mas que a classe trabalhadora compra essa ideia de forma bastante acrítica, né? Que é a tal da formação para o mercado. A formação para o mercado, senhoras e senhores, é um grande engodo, porque o mercado muda, viu? Não é? A mesma tecnologia de hoje não é a de amanhã. E o que acontece com as pessoas que se formaram até mesmo precocemente, estou falando do ensino profissional médio, em nível médio, né, para o mercado? O que acontece com elas? Elas são descartadas rapidamente em toda a mudança que vai acontecendo no mercado. E ela não sabe por quê, ela não consegue entender esses processos, exatamente porque a sua formação foi muito tolhida. Então, não é uma formação para o mercado que a gente quer, porque as pessoas não são um fator de produção, né? Esse é o elemento da competitividade. Então, eu vou formar essa pessoa desse jeito aqui e o resto não importa. A classe trabalhadora tem sido negado o processo de formação humana. Então, quando eu retiro disciplinas da escola, quando eu retiro conteúdo de música, de educação física e coloco no lugar elementos também, não é escola cívico-militar, mas eu coloco na escola básica pública também, não é? O tal do empreendedorismo, aprender a se empreender, a se vender, não é? Nesse mundo novo que não tem lei, que não tem, que é a selva mesmo, né? Porque eu vou trabalhar e o que eu tenho? Nada, não tenho direito nenhum, trabalho quando tiver emprego, quando tiver trabalho, se não tiver trabalho, vou fazer outro bico. Então, essa formação não é uma formação humana, né? É uma formação que tolhe a pessoa, que embrutece a pessoa. Então, quando a gente discute formação, a gente faz essa discussão de fundo, tá certo? Então, o projeto dos professores, da maior parte dos professores, nessa perspectiva, né, socialista, e também não socialista, porque eu tenho muitos professores que são freirianos, na perspectiva da emancipação, de olhar o oprimido, da emancipação do oprimido, como diz o Freire, né? Não está nesse quadro. Bom, é por isso que arrebentaram com o Freire, né? E nem comunista ou socialista ele era, né? Muito bom. Então, é disso que estamos tratando, são
querer uma formação para o mercado é querer um sujeito tolhido a uma qualificação muito básica, muito pequena, muito temporária, da qual ele vai ter, ele de novo tem que resolver por ele mesmo, depois se requalificar, né, pelas suas próprias forças, condições, e sem ter muito noção do que está acontecendo. É nesse sentido que é muito importante, educação escolar, mas também, não é, a relação com os movimentos sociais. A escola sozinha não resolve. A escola sozinha não dá conta, não é, de pensar, não é, de problematizar com proposição, de fato, alternativa a isso, o que está acontecendo. Né? É preciso que os movimentos sociais, é preciso que sindicatos, nessa perspectiva socialista, crítica, estejam juntos, certo? Para a gente fazer esse enfrentamento.